Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo deste vídeo aqui é desenvolver um exemplo para aplicar o que foi apresentado nos últimos dois vídeos, né, nas primeiras aulas do nosso curso, na verdade, na primeira semana de curso. A intenção aqui é aplicar o método de Galerkin, né, o método de resíduos ponderados, método de Galerkin, ainda no seu viés de forma forte, não na sua forma integral enfraquecida. A gente vai ressaltar isso no desenvolvimento do exercício, e a intenção aqui é já preparar a estrutura da aplicação da técnica de elementos finitos, porque dentro do que a gente discutiu, para a gente, na verdade, aplicar a técnica de elementos finitos, o método de elementos finitos, a gente precisa da forma integral enfraquecida do meu problema. Por enquanto, a gente vai trabalhar na estruturação de uma solução aproximada, ainda a estruturação de uma solução aproximada de um problema de valor de contorno, na verdade, de uma equação diferencial ordinária, seguindo a lógica do problema modelo, apresentado em aula, para condições específicas aqui, né, do F e do G. A gente, nas aulas anteriores, a gente apresentou a aplicação do método de Galerkin especificamente para um dado problema modelo. Eu lembro de ter ressaltado que a gente não vai, na verdade, querer estabelecer a estrutura desse problema modelo para todos os problemas que estão presentes nas listas de exercício ou em outros problemas que a gente venha trabalhar em sala de aula. O problema modelo é um problema de orientação, tá? A gente vai seguir uma mesma metodologia, não a mesma estrutura. A intenção aqui é resolver, né, o nosso problema modelo para f de x igual a menos 2 e g igual a menos 2, aplicando o método de Galerkin. E o que a gente vai fazer posteriormente é estabelecer a solução aproximada e depois comparar com a solução exata da equação diferencial para essa situação que é dada por esta função aqui. Então, o nosso problema modelo, agora ele fica escrito com esta cara daqui, né? O operador diferencial D2 opa, desculpa, uma baixinha, vou pegar aqui, vou refazer aqui. Então, o nosso problema modelo, ele vai ficar com esta apresentação, né? D2U dx2, o nosso f de x é menos 2 igual a 0, no intervalo dado do problema, né? O problema ele é dado em 0 e 1, né? E as condições de contorno do problema fica estabelecida a partir do que foi desenvolvido no problema modelo e do que foi também convencionado aqui, particularmente neste exercício, né? Com f de x menos 2 e g igual a menos 2. Então, o nosso problema modelo ele fica, né, com esta apresentação. Então, linkando, né, o operador diferencial, né, denominado do nosso problema modelo denominado de A, né, que é o D2 dx2, e o nosso Q, né, de x do problema modelo, à luz do que foi definido aqui e do que foi apresentado na aula e no vídeo anterior, a gente reescreve ele com esta nova cara, porque todo o desenvolvimento que foi feito no vídeo anterior foi feito em cima desta apresentação aqui. O nosso problema, né? Ou seja, a nossa equação diferencial, ela foi escrita em termos de um operador A
aplicada a nossa função u igual ao meu Q de x, com as condições de contorno do meu problema. U de 1 igual a 0 e d de u d de x em 0 igual a menos 2. Tá? Essa é a condição de contorno essencial, essa é a condição de contorno natural do meu problema. Perfeito. Eu lembro a vocês, né, e aí quem não está lembrado, recomendo pegar o vídeo, que do desenvolvimento, né, do vídeo anterior, a gente chegou, né, a um sistema, né, K, né, alfa F, né, ou seja, uma matriz K multiplicando um vetor alfa igual a um vetor de entrada F, onde as entradas dessa matriz K, elas podem ser determinadas para esse problema, especificamente para esse problema modelo. Mudou o problema, as entradas dessa K, elas vão mudar. No caso, né, definido para esse problema, as entradas dessa matriz, elas vão ser determinadas especificamente a partir da aplicação do operador, não é, diferencial A em cima de uma função φ de I, tá? E o resultado disso multiplicando uma função φ de J no domínio definido do problema. E cada entrada do meu vetor F, ele vai ser determinado a partir da aplicação do operador integral nessa expressão aqui, ou seja, o Q menos o operador A aplicado a essa parcela da base de aproximação definida, tá? Isso tudo aqui multiplicando a minha função φ de J no domínio estudado. Ok, perfeito. Então, a questão que segue é, veja, eu preciso definir a minha aproximação U para eu caracterizar as minhas funções φ e caracterizar essa parcela aqui da minha aproximação. Por quê? Porque como a estrutura ainda do problema da aplicação de Galerque não está, né, condicionada à forma fraca do problema, ou seja, a gente não tem ainda uma diminuição do grau de diferenciabilidade do operador diferencial A, que continua como 2. Né? A gente obrigatoriamente precisa estruturar uma aproximação do tipo, tá? A gente vai reescrever aqui, né, esta aproximação, tá? A aproximação ela tem que ser caracterizada, ou seja, a minha aproximação útil, que é a minha função aproximada, que o objetivo do exercício é determinar a solução aproximada para U, definida por útil, ela vai ser dada pela soma dessa U de 0 mais, né, a combinação linear, tá, das alfa i φ, né, das constantes alfa i φ funções que vão caracterizar a minha base de aproximação. Bom, a questão aqui é definir as minhas φs. Veja, o grau de diferenciabilidade exigida do nosso problema é 2. Pensando numa estrutura de solução aproximada, tá, o mais, vamos dizer assim, trivial, o mais imediato, é pensar em soluções de aproximação com base em polinômios. E esses polinômios,
eles obrigatoriamente, né, os polinômios estruturados aqui para definir a minha função útil, eles precisam obrigatoriamente atender o grau de diferenciabilidade apresentado pelo operador A. Então, o grau de diferenciabilidade aqui apresentado é o grau 2. Então, não adianta eu querer estabelecer, definir uma aproximação de grau 1. Por quê? Porque eu vou derivar essa função duas vezes e não tem como eu definir aqui as minhas φ que vão estruturar as entradas da minha matriz K e do meu vetor, né, F. Então, a gente poderia definir funções polinomiais de grau 2 para cima. O que eu vou fazer aqui é definir uma de grau 3. Em sala de aula, a gente vai, por exemplo, desenvolver com grau 2 e a gente vai, aqui no final do vídeo, fazer uma discussão aqui conclusiva em relação a se estabelecer, né, se definir, né, polinômios de grau maior que 2. Né? O que é que vai acontecer, né, com a aplicação dessa metodologia, dessa estrutura para se capturar uma solução aproximada, se a gente define uma função aproximada, né, de polinômio completo com grau maior do que 2. Então, eu vou definir essa aproximação aqui. Ó. Eu tenho um parâmetro α1 multiplicado pelo x ao cubo, mais um α2, multiplicando o x ao quadrado, mais um α3, multiplicando um x, mais um α4. Ou seja, eu estou pegando a estrutura de um polinômio completo para caracterizar a minha solução aproximada. Veja que esta apresentação aqui, ela ainda, né, tem que obrigatoriamente, dentro do que a gente discutiu, garantir as condições de contorno do meu problema. Ou seja, as condições de contorno do meu problema, elas foram dadas aqui em cima. Tá? Então, eu tenho obrigatoriamente, né, que u de 1 é igual a 0 e a derivada dessa função em 0 tem que ser igual a menos 2. Então, é esse passo que a gente vai desenvolver. Então, o que a gente tem aqui, né, que u de 1, né, u de 1 é igual a 0. Então, isso implica da minha função, né, de aproximação adotada é que α1 mais α2 mais α3 mais α4 ela é igual a 0. Ok? E a segunda condição de contorno, eu sei que a derivada, né, a derivada da minha função, né, em 0 tem que ser igual a menos 2. Né? Ou seja, se isso é verdade, a derivada da função aproximada em 0 também tem que ser igual a menos 2. É a mesma coisa aqui. U de 1 é igual a 0, então útil de 1 também obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Então, dessa condição aqui, ó, dessa condição, a gente vai chegar a essa apresentação, né? É 3α1, né, a 0 ao quadrado, mais 2α2, 0, mais α3, isso daqui igual a menos 2, ok? Então, a gente conclui que dessa segunda condição de contorno, α3, né, α3 vale menos 2. Então, a gente vai pegar agora o α3 já definido, substituir nessa expressão e dessa expressão aqui isolar o α4 e escrever esse desenvolvimento com essa cara aqui. Ó. Então, a gente tem α1, né, da primeira condição, mais α2, o α3 vale menos 2, mais o α4, e a questão agora é isolar o meu α4, tá? Então, α4 aqui vale 2
menos alfa 1 menos alfa 2. Vocês devem estar se questionando, professor Wesley, por que a gente está escrevendo a aproximação e os parâmetros incógnitos dessa aproximação dessa forma? Por quê? Porque a intenção aqui é recuperar a minha útil com aquela cara. Eu vou ter um útil de 0 mais uma combinação linear de alfas multiplicando funções. Com essa cara, com a cara inicial que a gente deu, né, com a cara inicial da função que a gente deu, qual foi a cara inicial da função? A cara inicial da função, ela foi essa daqui, né? A função aproximada à cara inicial foi essa, né? A alfa 1 x ao cubo mais alfa 2 x ao quadrado mais alfa 3x mais alfa 4. Essa não é a forma, né, necessária para a aplicação do método de Galerk que a gente desenvolveu no vídeo passado. A forma é essa daqui. Então, a gente, em cima dessa aproximação polinomial inicial, aplicamos as condições de contorno, escrevemos, né, esses alfas com essa apresentação, alfa 3 igual a menos 2, e isolamos o alfa 4. E agora vamos substituir o alfa 3 e o alfa 4 nessa expressão para enxergar algo da aproximação com essa cara daqui. Então, nesse sentido, a gente vai escrever agora, né, o meu útil de x com alfa 1 x ao cubo mais alfa 2 x ao quadrado. Alfa 3 a gente já sabe quanto vale, né, que é menos 2. Então, menos 2x mais o alfa 4 que a gente acabou de determinar, né, que é essa expressão aqui, que é mais 2 menos alfa 1 menos alfa 2. Vamos agrupar os termos similares. Então, útil de x é igual. Então, eu tenho aqui como termos similares alfa 1, alfa 1. Então, aqui eu tenho, né, eu posso escrever x ao cubo menos 1, multiplicando alfa 1. Aí eu tenho aqui, ó, alfa 2 e alfa 2, então eu posso escrever aqui mais x2 menos 1, alfa 2, e finalmente o termo restante. Tudo bem? Então, com esta apresentação aqui, agora eu vou reescrever esta apresentação. Útil de x, ele vai ser menos 2x mais 2 mais x ao cubo menos 1 alfa 1 mais x ao quadrado menos 1 alfa 2. Agora, esta apresentação aqui, ela está similar à apresentação da aproximação exigida para a aplicação do método de Galerk nessa condição da forma integral ainda não enfraquecida. Tudo bem? Lembro que na apresentação do vídeo e na aula, a gente salientou que esta função aqui, útil de 0, representada por essa parcela daqui, né, quando a gente compara, ela tem que atender a todas as condições de contorno, né? E você observa que realmente ela atende. Quais são as condições de contorno desse problema? As condições de contorno desse problema, olha só, né? As condições de contorno desse problema são essas. O de 1 é igual a 0 e o linha de 0 é igual a menos 2. Então, vamos lá.
né? U de 1 igual a 0. Então, a gente vai pegar esse termo aqui, né? O útil de 0, ele vale quanto? Menos 2x mais 2. Então, quando x for 1, U é 0. Ok, obedeci. A derivada disso daqui vale quanto? Menos 2. Então, quando, né, x for 0, o útil de 0 é menos 2. Perfeito. Eu tenho que essa função aqui, ela obedece a todas as condições de contorno. E essa outra função aqui? E essa outra função aqui? Que vão ser caracterizadas como as minhas φs. Na verdade, quantas φs eu tenho aqui? Eu tenho duas. Eu tenho uma φ de 1 e eu tenho uma φ de 2. Perfeito? As condições estabelecidas, definidas para essas funções, é que elas devem ser homogêneas nas condições de contorno. Todas as condições de contorno. E o que é ser homogênea? Ela é assumir o valor nulo para todas as condições. Quais condições? Essas aqui. Então, veja, eu vou ter obrigatoriamente, né, a função φ de 1 definida como x3 menos 1 e a φ de 2 x2 menos 1. Então, a condição de contorno essencial é definida em 1. Então, ela tem que ser 0 em 1. Então, ok. Então, quando eu substituo 1 aqui, eu tenho 0, eu tenho 0. Então, ela é homogênea nas condições de contorno, né? Na essencial, e vamos ver se na natural também. Na natural, eu tenho a derivada dessa função. A derivada dessa função, né, que é φ' de 1, ela vale 3x ao quadrado, e φ' de 2, ela vale 2x. Então, ela vai me dar 0, né? Ela vai ser 0, né? Ela vai ser homogênea nas condições de contorno. Perfeito. Então, para a gente associar, né, a estrutura desse problema modelo com o que foi desenvolvido anteriormente, vamos agora reescrever aqui o operador. O operador é o D2 dx2 para este problema. Então, eu vou ter o operador, eu vou ter esse operador, eu vou ter este operador aplicado nas duas funções, eu vou ter o operador aplicado na φ de 1, né? Vou ter o operador aplicado na φ de 2. Então, o operador aplicado na φ de 1 vai me dar 6x. É só derivar mais uma vez essa função daqui. E derivar mais uma vez essa função daqui. O operador aplicado a φ de 2 vai ser 2. E eu vou precisar também do operador aplicado a útil de 0, que vai ser 0, né? Eu vou precisar do operador aplicado a essa função. Como é uma função linear e o operador é de grau de ordem 2, então vai zerar. Ok? Porque eu desenvolvi isso daqui? Porque lembro no vídeo passado que toda a estrutura para se caracterizar o K e o F foi com base nesse operador A e no Q definido, né, para caracterizar o meu K e o meu F. Veja, então o que a gente faz agora é aplicar o método de Galerkin para se determinar o meu K I, J, cada uma das entradas, ou seja, na verdade, o nosso I e o nosso J, eles variam de 1 a 2, não é isso? Porque eu tenho duas funções, né? φ1 e φ2, e o que a gente vai fazer, né? Eu preciso determinar o K e J a partir, né, do meu domínio definido, que é de 0 a 1, em cima do operador aplicado à minha função φ de I. Esse resultado, né, o operador aplicado a uma função φ de I, né, multiplicado por uma função φ de J definido no meu domínio. Meu domínio agora é o X. Então, a gente vai, né, na verdade aqui eu vou apresentar
explicitamente a determinação, por exemplo, da K11, que é integral de 0 a 1, o A aplicado a φ de 1, multiplicando a φ de 1 dx. Isso daqui vai me dar essa integral. Integral de 0 a 1, a 6x, ou seja, o operador aplicado a φ de 1 está aqui definido, 6x. Isso vezes qual? A própria φ de 1, que foi definida aqui em cima, ó, x3 menos 1, está aqui, ó, x3 menos 1 dx. Desenvolvendo essa integral, eu vou encontrar menos 9/5. Tudo bem? Então, eu vou ter que fazer isso para K21, para K22 e para K12. Perfeito? Ok? Então, essa mesma lógica eu vou adotar para K, para K21. Então, se eu desenvolver, né, essa entrada da matriz, eu vou obter menos 3/2. Tá? Como é que eu fiz isso? É só enxergar, né? Então, a K21, na verdade, é integral de 0 a 1 do operador A aplicado à minha função φ de 2 vezes a função φ de 1 no domínio dx. Isso vai me dar, né, menos 3/2. Então, todas as entradas aqui para caracterizar a K21 eu já defini lá em cima. É só você, né, substituir aqui 2 e a φ de 1 que está definida aqui, né, que está definida aqui. Ok? E aí desenvolver essa integral, né? Muito fácil, muito simples. Ok? Aqui a gente tem que a K12 é igual a K21, porque a gente observa que a estrutura da K é simétrica, tá? Mas façam isso explicitamente, né, para enxergar, né, esse resultado. Eu tenho que a K12 é igual a K21. A gente vai recuperar essa simetria. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. K12 igual a K21. E o último termo que a gente falta definir é o K22, que vai ser integral de 0 a 1 do operador A aplicado a φ de 2, né, vezes a própria φ de 2 no domínio estudado. Isso daqui vai me dar menos 4/3. Então, já determinamos todas as entradas da matriz K. O que a gente precisa fazer agora é determinar todas as entradas da minha matriz F. Então, eu preciso da F1, que vai ser dada pela integral de 0 a 1 do meu Q, definido no problema, menos o operador A aplicado à minha... aplicado à minha útil de aplicado à minha útil de 0 vezes a minha função φ de 1 dx. Nós já temos todos esses valores, né? Na verdade, o meu Q vale 2. O operador aplicado a essa função vai me dar 0, a gente já viu, vezes a φ de 1, que é x3 menos 1. Tá? Então, essa integral aqui, né? Essa integral aqui, ela tem essa cara aqui. Então,
2 vezes x3 menos 1 dx. Isso vai me dar menos 3 meios. E fazendo algo similar para a outra entrada, que é a F2, eu chego no seguinte valor, menos 4 terços. Ok, então a gente já tem todos os elementos para caracterizar o sistema de equação que o método de Galerch me dá, né? Ou seja, a matriz K multiplicada pelo vetor alfa incógnito igual a um vetor de entrada F. Tá? Nós já temos todas as entradas, tá? Da minha matriz K e do meu vetor F, e com isso nós conseguimos resolver o nosso sistema. Então, só explicitando aqui o sistema, né? Menos 9 quintos, menos 3 meio, menos 3 meio, menos 4 terços. As constantes, alfa 1, alfa 1 e alfa 2, que a gente quer determinar, tá? E o vetor de entrada F, menos 3 meios e menos 4 terços. Resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar alfa 1 igual a 0 e alfa 2 igual a 1, tá? Ok, então agora a gente consegue, né, a gente já determinou o alfa 1, 2, 3, e como o alfa 4 é função desses anteriores, a gente consegue determinar, tá, a minha útil consegue determinar a minha útil de x agora escrevendo, né, a aproximação com essa cara. Ou seja, eu tinha, né, a φ de 1 vezes o alfa 1, que é quanto? Que é 0, mais a φ de 2 mais a φ de 2, que é a x2 menos 1 vezes o alfa 2, que é 1, né, a menos 2x mais 2, tá? E, finalmente, a gente enxerga que a solução aproximada pelo método de Galerch, né, me dá a solução exata do meu problema, dado por essa expressão aqui. Bom, eu só desenvolvi aqui, né? Isso aqui é 0, x2 menos 1 mais 2 dá mais 1, menos o 2x. Veja que este problema, a gente adotou uma função polinomial original de grau 3 e o método se encarregou de zerar o parâmetro constante associado a esse monômio de grau 3. Por quê? Porque a própria solução exata do problema é de grau 2. Então, claro que eu não ia conseguir aproximar uma função que tem solução exata de grau 2 por algo polinomial de grau 2 por algo de grau 3. A gente ia ter uma solução aproximada, né, com um erro absurdo. Então, a discussão que eu falei que a gente ia fazer no final desse vídeo é justamente essa. Se você, né, associar uma aproximação por polinômio de grau 100 aqui, por exemplo, para esse problema, ele vai zerar todos os alfas, né, do monômio x3 até o x elevado a 100. Tá? Então, o próprio método ele me processa essa condição de anular todas essas contribuições de monômios de grau superior ao da própria, né, solução. Tá ok? Então, em sala de aula, a gente vai fazer esse mesmo exemplo com outro tipo de aproximação. Espero
não é que este vídeo possa auxiliá-lo aí no entendimento da disciplina. A intenção agora aqui é, no próximo vídeo, já estabelecer as condições para enfraquecer, tá, essa forma integral e definir agora uma solução aproximada por Galerkin com um grau de aproximação, não é, menor do que o grau da solução, tá, por exemplo, da daqui solução exata, que é o que a gente vai ver na próxima aula.